A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, mais uma vez agradeço a Deus por essa oportunidade de estar falando com os amados irmãos a respeito da Escritura do Senhor Jesus. Mas antes, irmãos, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, desse o like, para poder ajudar para que a palavra de Deus ela venha se propagar para outras muitas pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E, irmãos, hoje o assunto que nós vamos falar é sobre, irmãos, a divergência que há em muitos ensinamentos da palavra de Deus. Porque teve uma vez que uma pessoa, ela veio querer me afrontar, e esta pessoa ela falou: "Ah, pastor, você acha que você é o dono da verdade?" E aquilo ali, irmãos, me chamou muita atenção, porque muitas das vezes a gente está procurando se dedicar a uma pessoa, tentar ensinar, mas conforme o pecado daquela pessoa é tão forte na vida dela, e ela procura outros tipos de ensinamento para que ela venha ter base para o seu pecado. E isso, irmãos, é uma coisa que confunde muito a mente das pessoas, porque uma igreja ensina de uma maneira, outra igreja ensina de uma maneira. Um pastor fala de uma maneira, outro pastor fala de outra maneira. Um pregador fala de uma maneira, o outro pregador fala de outra maneira. Então, irmãos, há uma certa confusão hoje que não era para poder se existir na palavra, na igreja, essa grande divisão entre vários ministérios, várias denominações, que cada um prega de uma maneira diferente da outra. E muitas das pessoas ficam se questionando: como é que eu vou saber a verdade se cada um fala de uma maneira diferente? Irmãos, olhando para a palavra de Deus, olha o que a Bíblia diz. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 14. Preste atenção. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo que de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e habilitado para toda boa obra. E quando, irmãos, a palavra de Deus diz aqui, ó, quanto a você, permaneça naquilo que você aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. Então, nem todo o ensinamento que você aprende, ele é um ensinamento verdadeiro. Porque a Bíblia aqui está falando que Paulo ele direciona esta palavra a Timóteo, porque Timóteo ele cresceu ouvindo a palavra do Senhor. Timóteo ele cresceu aprendendo de quem? Aprendendo de Paulo. Olha o que ele falou: quanto a você, permaneça naquilo que você aprendeu e acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, sabendo do apóstolo Paulo que tinha ensinado a ele a palavra de Deus. De quem você aprendeu? Hoje, aquilo que você sabe, de quem você aprendeu. E aí, irmãos, tem que ser analisado muito bem, porque basta você conhecer a Escritura de Deus, porque no versículo 16 diz assim, ó, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção, para a educação, para a justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para
toda boa obra. Então, meu amado, minha amada, hoje existe aquilo que eu falei sobre as divisões de palavra. Cada um explica de uma maneira. E como é que você vai saber a verdade? Analisando a palavra do Senhor. Tipo, pastor, eu quero saber sobre algo na minha vida, sobre vaidade. Irmãos, não importa aquilo que o homem ele venha falar, tem que estar baseado na Bíblia Sagrada. Tem que ler, tem que entender sobre vaidade. Procura na Bíblia Sagrada tudo que fala sobre vaidade. E você vai ver. Quer ver um grande exemplo? A maioria dos pastores hoje, das denominações, permitem a vaidade. Vamos colocar assim um exemplo. Não é, irmãos? Mas a Bíblia não fala que é para as mulheres se vestirem com modéstia? O que é modéstia? Modéstia é o quê? Ausência de vaidade. Então, como é que as mulheres devem andar? Com modéstia. Como é que as mulheres devem andar? Ausência de vaidade. Não pode ter vaidade nenhuma no corpo da mulher. E assim também é na vida do homem. Então, você, quando procurar ler a palavra, antes de você congregar em uma igreja, irmãos, analisa aqui, irmãos, analisa a Bíblia, vai para a Bíblia. Se está com dúvida, procura todos os versículos que a Bíblia ela fala sobre aquele assunto. Talvez você vai chegar para um pastor e vai perguntar, pastor, mas me ensina essa palavra aí, ele vai te ensinar de uma maneira, mas você tem que ter, irmãos, isso que eu falei na mente, entre você analisar, porque ele está falando aqui, ó, toda a escritura é inspirada por Deus. E a palavra, irmãos, que prevalece não é a minha, não é a do outro pastor, não é a minha opinião. Olha, outra coisa, falando sobre opinião, esqueça a tua opinião, esqueça a minha opinião. A minha opinião é para mim, a tua opinião é para você, mas nunca a nossa opinião ela pode ser maior do que aquilo que a palavra de Deus ela diz. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda escritura é inspirada por toda ela. Então o pastor A pode falar isso, pastor B pode falar aquilo. Tem que estar baseado na palavra do Senhor. Para todo tipo de ensinamento, tem que estar baseada na palavra do Senhor. Outra coisa que eu quero dizer para os amados irmãos, cuidado, porque muitas pessoas estão tentando dar um jeitinho na palavra de Deus. E quando pega aqui, principalmente, os ensinamentos do apóstolo Paulo, começa a querer deturpar, torcer a palavra. E falando o seguinte, que se Paulo estivesse aqui nos dias de hoje, ele não escreveria da mesma maneira que ele escreveu no passado. Então, quando uma pessoa fala que Paulo, se estivesse aqui no dia de hoje, essas cartas que ele escreveu não estariam escritas da mesma maneira, então ele quer falar o quê? Que as cartas de Paulo elas são verdadeiras. E você acha, irmão, que se Paulo estivesse aqui hoje, um homem inspirado por Deus, um homem que teve um encontro com Jesus Cristo, um homem usado com Deus, um homem que tinha as divinas revelações do Senhor. Pega lá, irmãos, a palavra de Deus lá, do livro de 1 Coríntios e começa a analisar cada detalhe até o livro de Hebreus. Você vai ver que todos esses ensinamentos de Paulo não tem como a mente humana, ela escrever isso que Paulo escreveu, irmãos. Principalmente há quase 2000 anos atrás. Você acha que o ser humano, sem computador, sem internet, você acha que o ser humano ele teria condições de escrever essas palavras que Paulo escreveu para o nosso ensinamento?
Então a Bíblia diz aqui, ó, que toda escritura é inspirada por Deus. É ela que prevalece sobre a minha opinião, sobre a sua opinião. Só que muitas pessoas estão colocando o quê? A sua opinião acima da palavra de Deus. E isso, irmãos, é um grave erro. Um dos maiores erros que eu acho na vida cristã é quando a pessoa ela coloca a sua opinião acima da palavra de Deus. Não. Você lembra o que Martim Lutero escreveu em uma das teses deles no ano de 1500? Só a escritura, só a escritura. Nada mais além. Nada além de outro ensino se não ser a Bíblia. Nada além de opinião. Nada além de eu acho. Ah, eu acho que eu posso viver assim. Será que a Bíblia permite você viver assim? Ah, eu acho que eu posso praticar isso. Será que a Bíblia ela permite você praticar isso? Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. E para que, irmãos, igreja ela foi feita? Hein? Para que igreja ela foi feita? Para que, irmãos, pregação ela foi feita? Para que a morte de Jesus? Para que toda a Bíblia Sagrada ela foi escrita? E eu te pergunto hoje, o que é mais importante para você? O que é mais importante para você? E eu tenho certeza que a grande maioria de vocês vão falar que a coisa mais importante para vocês é a salvação. E eu gostaria que você lutasse por ela. Luta pela sua salvação. Qual é o caminho? Bíblia Sagrada. E é ela que é o mapa que vai te conduzir à vida eterna. Não tem quando aqueles piratas antigamente, eles pegavam o ouro e escondiam numa ilha deserta, e ali desenhava o mapa, e só conseguia achar o tesouro aquele que tinha o mapa? Você tem um mapa da salvação na tua mão. Olha que importante. O mapa da salvação na tua mão. E é esse mapa, irmãos, que ele vai te conduzir à vida eterna. Porque se você seguir esse mapa que é a Bíblia Sagrada, você não vai errar. Analise a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Mateus capítulo de número 22, versículo de número 29. Errais por não conheceres a Escritura e nem o poder de Deus. Pegue e leia a Bíblia. Pastor, eu faço parte de uma denominação A. Olha, analisa ali tudo aquilo que está sendo ensinado. Tudo aquilo que está sendo ensinado. Analisa lá. Analisa. Está de acordo com a Bíblia Sagrada? Está de acordo? Se estiver de acordo, parabéns, continue naquela congregação, naquela denominação. Agora você vai analisar, analisa. Poxa, não está batendo, pai, não está batendo. Então, irmãos, sai fora. Tem que bater com a palavra de Deus. Todo o ensinamento da igreja tem que estar relacionado à palavra de Deus. Se a Bíblia diz sim, sim. Se a Bíblia diz não, não. Tem que estar de Gênesis a Apocalipse. Sabendo que, principalmente, de Gênesis a Malaquias foi para nós termos como exemplo. De Mateus até Apocalipse, para nós gentios. E tem que estar o quê? Dizendo o que é que nós devemos fazer. De Gênesis a Malaquias, para os judeus. Como é que os judeus devem fazer. De Mateus a Apocalipse, como é que nós devemos fazer. E tudo você tem que analisar. Cada palavra, cada ensinamento está batendo com a Bíblia?
pode fazer. Não está batendo com a Bíblia? Sai fora. Cuidado com revelações, visões. Será que a visão e a revelação está batendo com a Bíblia, as profecias dos profetas de hoje? Ela está batendo com a Bíblia? Hein? Se está batendo, irmãos, tudo bem. Analisa. Se não está batendo, sai fora. Porque uma pessoa que uma vez fez parte da nossa igreja, e esta pessoa falou para outra: Deus está me mostrando que é para você casar. Mas como, irmãos? Como é que Deus vai destruir uma família para que venha construir outra família? Não existe isso. Não existe isso. E esta pessoa, irmãos, falou para outra: Deus está me mostrando. Como, irmãos? Deus está mostrando o quê, irmãos? Agora você vai lá e analisa a vida desta pessoa que recebeu esta revelação. É complicado, é difícil. Depois eu vou fazer um vídeo sobre revelações, visões, essas coisas. Cuidado. Em primeiro lugar, esqueça a sua opinião e foque na palavra do Senhor. É ela que tem que ser maior. A palavra de Deus, ela tem que ser maior do que qualquer opinião, maior que tudo. Maior que tudo, a Bíblia Sagrada. Que Deus venha te abençoar, que você venha ler a Bíblia Sagrada, hein? Quer ver outro segredinho antes de eu terminar? Quando você orar, ora a Deus e peça para Ele te ensinar a Bíblia Sagrada. E um grande exemplo, irmãos, foi eu. Que uma boa parte da minha infância fui criado na igreja, minha juventude, pá. E depois, irmãos, eu passei a congregar em outra denominação. E lá, essa denominação, as pessoas ensinavam uma coisa. Eles falavam uma coisa, a doutrina tinha uma coisa, mas não sabiam ensinar. Por que é daquilo? Porque você falar que é pecado é muito fácil, mas você provar na Bíblia e ensinar que aquilo ali é pecado, aí já é outra coisa totalmente diferente, porque uma coisa é falar, outra coisa está escrito na Bíblia. E essa denominação, ela ensinava que era pecado, mas não sabia explicar por que era pecado. E ali, irmãos, eu comecei a orar, pedir a Deus: Senhor, me dá um entendimento desta palavra. Irmãos, eu orei e Deus, Ele abriu o meu entendimento, Ele me revelou a sua palavra, lendo, e Deus me mostrou certinho, irmãos. E toda a minha dúvida, ela caiu por terra. Então você venha analisar, para que você também não venha errar e Deus, Ele venha te abençoar. Amém? Deus venha te abençoar em nome de Jesus Cristo.